Vamos agora então para a parte 1 da unidade 2, que tem como objetivo abordar os conceitos básicos em ecologia de populações para o entendimento das propriedades e atributos que podem ser utilizados para o entendimento dos padrões de dispersão e crescimento das populações. Então, quais são as propriedades das populações? Uma população é definida como um grupo de organismos da mesma espécie que possam intercambiar informações genéticas, que ocupam um determinado espaço e funcionam como uma parte de uma comunidade. As populações apresentam várias propriedades que são exclusivas para o grupo e não somente para o indivíduo, como, por exemplo, densidade, distribuição etária, dispersão e a forma de crescimento. Então, os movimentos dos organismos que afetam o padrão espacial da distribuição de uma população denominamos de dispersão, que é justamente uma propriedade das populações. Os 3 tipos de padrões gerais de dispersão são aleatório, que ocorre em ambientes com uniformidade de condições ambientais, que acaba propiciando maior probabilidade dos indivíduos a ocuparem qualquer espaço. Uniforme ou homogêneo ocorre onde a competição entre os indivíduos é severa ou onde há um antagonismo positivo que promova o espaçamento uniforme. E, por último, a agregada ou agrupado, que ocorre quando os indivíduos tendem a ser atraídos ou agrupados para um lugar específico do ambiente ou quando a presença de um indivíduo atrai o outro, como, por exemplo, uma afinidade reprodutiva. Ao contrário da dispersão, outro termo empregado para discriminar o movimento dos animais denomina-se migração, sendo caracterizado como um movimento direcional em massa pelos quais os indivíduos se dirigem de um local para outro. Geralmente, a migração obedece ao deslocamento dos indivíduos de regiões com baixas condições para aquelas com melhores condições. Os movimentos de entrada, imigração e saída e migração são importantes na regulação do tamanho das populações, bem como os outros processos ligados à sua variabilidade genética. A dispersão é um importante fator a ser considerado nas populações, pois ela tem grande influência no tamanho da população. O ciclo de vida. Diferentes eventos sequenciais que ocorrem durante a vida dos organismos é denominado de ciclo de vida. O ciclo de vida de um organismo compreende o nascimento, seguido por um período pré-reprodutivo, um período de reprodução e talvez um período pós-reprodutivo, culminando com a morte, resultado do processo de senescência. Vale ressaltar que a mortalidade pode atuar em qualquer momento da vida. Em organismos de ciclo de vida curto, a fase reprodutiva geralmente ocorre somente uma única vez. Já os de ciclo de vida longo, a fase reprodutiva pode repetir várias vezes. Então, as espécies iteróparas apresentam vários períodos reprodutivos, alguns sazonais, outros não. Durante cada período reprodutivo, o indivíduo continua armazenando energia para a sobrevivência e apresenta chance de sobreviver para se reproduzir novamente. Já as espécies semélparas apresentam um único ciclo reprodutivo, muitas vezes após a fase de crescimento, investindo pouco ou nada na sobrevivência para eventos reprodutivos futuros. Geralmente, após o evento reprodutivo, esses indivíduos morrem. A distribuição etária também é uma importante característica das populações, que influencia tanto a natalidade como a mortalidade e pode indicar o que poderá ser esperado para o futuro. Como, por exemplo, uma população em crescimento rápido conterá uma grande quantidade de indivíduos jovens. Já uma população em declínio apresentará uma maior porcentagem de indivíduos velhos. E uma população estacionária apresentará uma distribuição mais uniforme dos indivíduos nas classes etárias. Bom, tabela de vida. Em uma tabela de vida, os indivíduos de uma coorte são monitorados do nascimento até a morte do último sobrevivente. O que se monitora numa tabela de vida? A sobrevivência, a mortalidade, o recrutamento a taxa de incremento populacional. As curvas de sobrevivência são construídas com os valores de sobrevivência obtidos para a classe de idade, que é obtida através da tabela de vida. Existem 3 tipos básicos de curvas de sobrevivência. A curva do tipo 1, que apresenta a mortalidade concentrada em idades mais avançadas, em geral ligadas ao tempo máximo de vida de um organismo.
A curva do tipo 2 apresenta mortalidade constante na população, seguindo assim do nascimento até as idades mais avançadas. E a curva do tipo 3, que descreve uma alta mortalidade inicial, porém uma elevada taxa de sobrevivência posterior. Estratégias de vida. Seleção R e K. A letra R refere-se à taxa intrínseca de aumento natural e indica que os indivíduos R estrategistas têm se favorecido pela sua capacidade de se reproduzir rapidamente. A letra K, dos K estrategistas, refere-se ao tamanho de uma população adensada, limitada pela competição. Os indivíduos K estrategistas são favorecidos por sua capacidade de contribuição significativa à população que se mantém próximo da capacidade de suporte. Então, uma população K estrategista vive em um ambiente com condições ambientais relativamente constantes. Em consequência disto, é estabelecida uma população adensada com tamanho constante. Ocorre uma intensa competição entre os adultos, sendo o resultado dessa competição refletido nas taxas de sobrevivência e fecundidade. As características esperadas para os indivíduos K estrategistas são tamanho corporal maior, reprodução tardia, heteroparidade, baixa alocação reprodutiva e prole de tamanho maior. Os indivíduos, em geral, irão investir em atributos que aumentem a sobrevivência, em oposição à reprodução. As populações R estrategistas vivem em habitat imprevisíveis no tempo ou apresentam tempo de vida com curta duração. Assim, a população apresenta períodos favoráveis para o rápido crescimento livre de competição. Este fato ocorre geralmente em locais que estão em fase inicial de colonização. Em períodos desfavoráveis, provocam grande mortalidade, por exemplo, pelo efeito de queimadas e desmatamento. A mortalidade e sobrevivência de jovens e de adultos são variáveis e depende mais das condições do ambiente. As características dos indivíduos R estrategistas são tamanho corporal menor, maturidade reprodutiva precoce, certo grau de semioparidade, alocação reprodutiva maior e descendentes de tamanho menor, porém em grande quantidade. Tipos de crescimento populacional. Nós temos dois tipos de crescimento populacional, o logístico e o exponencial. No crescimento logístico, o crescimento é lento no início, depois apresenta certa rapidez. É o padrão de crescimento em forma de S da curva sigmoide para uma população com recursos limitados. O crescimento exponencial retrata o rápido aumento na densidade de um organismo, onde a curva se comporta de forma exponencial. Qualquer taxa maior do que zero, teoricamente, produz tamanhos infinitos de população se continuar ininterruptamente. As populações reais somente seguem o padrão exponencial quando os recursos são abundantes e outras condições são favoráveis para o crescimento contínuo. Este crescimento é interrompido de maneira abrupta quando a resistência ambiental ou outro fator limitante se torna efetivo de forma repentina. Bom, gente, então aqui a gente finalizou a parte 1 da unidade 2. Nós vamos agora para a parte 2 da unidade 2.